Hoje é domingo, 26 de junho, entra no ar neste momento mais um Giro de Notícias. Botafogo e Fluminense, hoje às 16 horas no estádio Newton Santos. Clássico difícil, os dois times com 18 pontos e o Botafogo pode fazer o quê? Chegar ali na parte de cima da tábua de classificação e conseguir o seu terceiro triunfo consecutivo. E como diria José Carlos de Araújo, casa cheia hoje no estádio Newton Santos. Esse nosso Giro de Notícias está em nome de OneFootball. Se você quer saber informações do mundo da bola, o OneFootball é seu lugar. Hoje, por exemplo, você tem ali as estatísticas da partida em tempo real. Acabou o jogo, depois da nossa live pós aqui às 18 horas, ele termina às 19. Você pode acompanhar os melhores momentos. Tem tudo mesmo a respeito deste jogo do Botafogo contra o Fluminense. E também jogos ao vivo, campeonato japonês. Você pode ver o campeonato japonês ao vivaço. O OneFootball é parceiro do canal do TF. Se você ainda não baixou, baixe. O link está aqui na nossa descrição. É de graça, amigos, de graça. Baixa agora aqui, é de graça. Vai clicar no link, vai abrir a sua lojinha de aplicativos e você vai poder baixar. E inteiramente grátis. Façam um teste, que eu tenho certeza que vocês vão curtir bastante. Cadê seu like? Cadê a sua inscrição? É muito importante que outras pessoas conheçam o canal deste carecudo que vos fala. Lembrando que hoje nós não teremos almoço com TF. Voltarei às 18 horas lá do Newton Santos com a nossa live pós-jogo, se Deus quiser, de uma grande vitória do nosso glorioso, hein? Conto com a sua audiência e vamos vencer fogo. Botafogo e Fluminense estão empatados com 18 pontos. Botafogo vem de duas grandes vitórias contra dois gigantes do futebol nacional. O São Paulo no estádio Newton Santos e o Internacional naquele jogo épico do último domingo no estádio Beira-Rio. Agora contra o Fluminense será um clássico dentro de casa e um adversário que tem ali um estilo de jogo diferenciado com o Fernando Diniz. O Botafogo vai ter ali a torcida a seu favor, aproximadamente 26 mil ingressos já foram comercializados em relação ao torcedor alvinegro e nós teremos ali provavelmente o estádio hiperlotado para enfrentarmos a equipe rival. O Botafogo hoje tem vários desfalques, não contará com o meio-campo que estava jogando muito bem, com Patrick de Paula e Kaique, principalmente o Kaique, que foi um dos melhores jogadores do Botafogo nas duas últimas pelejas. O Glorioso não divulgou, enquanto eu estou gravando esse vídeo, a lista dos relacionados, então fica difícil a gente saber quais jogadores vão para a partida. O Botafogo terá as voltas de Canu e Cuesta. Provavelmente vai jogar com 3 zagueiros, como foi contra o São Paulo na última semana. Eu acho que o Botafogo deve jogar com Gatito, Canu, Carli e Cuesta, Saravia e Hugo. O meio-campo, acredito que o Tietê seja titular, porque ele é o reserva imediato do Patrick de Paula, e acho que jogará ao seu lado o Oyama. E eu acredito que esteja à disposição. É um achismo, porque a gente não sabe nem se o Oyama foi relacionado. Se o Oyama não foi relacionado e o Romildo também não, quem deve ser o companheiro do Tietê será o Breno, jogador ali que é da equipe B e fez ali alguns treinamentos com a equipe A nas duas últimas semanas. Nas extremas, eu acredito que ele vá de Vinícius Lopes pela direita e o Chay deve jogar ali no lugar do Piazon. Chay ou talvez ali o Riquelme, acho bem provável, acho que o Chay deve fazer o papel ali de um extremo pela beirada esquerda. E no comando de ataque, a tendência é que o Erisson, que ficou fora das últimas atividades, faça ali o comando de ataque, ou se o Erisson não jogar, quem atua é Matheus Nascimento. Esse deve ser o Botafogo para enfrentar a equipe das Laranjeiras. Um jogo em que o Glorioso tem que, de novo, fugir das suas convicções, em que, novamente, as linhas baixas podem funcionar. Nós seremos atacados nesse jogo, o Fluminense deve ter uma posse de bola bem constante e o Botafogo tem que acertar as suas estilingadas. O jogo terá transmissões tanto da Globo, em TV aberta para boa parte do país, e também do PFC. Quem vai apitar o jogo é Anderson Daronco, o fortão, né? Aquele árbitro lá, o parrudão, vai apitar a partida contra a equipe das Laranjeiras. Para falar um pouquinho do nosso rival, chamo o Leonardo Dantas. Fale aí, Léo. Oi, Thiago, pessoal do canal, tudo bem? Vamos falar então do Fluminense, adversário no clássico vovô desse domingão no estádio Newton Santos pelo Brasileirão. Os dois times estão colados na tabela de classificação, né? Campanhas idênticas, 18 pontos.
Quem vencer termina a rodada na zona de classificação a Libertadores. Fluminense do Fernando Diniz tem como grande característica a troca de passes, bola de pé em pé até achar o espaço, sem rifar a bola de graça. É o terceiro com maior média de posse de bola do campeonato, beirando os 55%. E o Ganso é o grande responsável por fazer isso funcionar, é o cara que distribui o jogo e é o nascedouro das jogadas. Ele não é normalmente o cara da assistência, embora tenha sido importante em cruzamentos na bola aérea, e também não é o cara que chega para finalizar, mas é o cara que construi inteligência, constrói a jogada, antevendo todos os passos do jogo. Então é preciso marcar muito bem o Ganso para essa distribuição não acontecer com facilidade. Dentro do jogo, o Fluminense alterna atualmente do 4-4-2 inicial para um 4-3-3. Quem faz essa função de movimentar e mudar o esquema é o colombiano John Arias. Ele se movimenta indo para o meio, ajudando o Ganso na armação, e às vezes indo para a ponta, dando mais amplitude no terço final do Fluminense. Quando isso acontece, o Cano, que normalmente fica de referência para receber essas bolas vindas ali do meio, ele cai em direção à segunda trave para receber o cruzamento e fazer pelo alto ou até pegando de primeira. Isso ficou muito claro no jogo contra o Cruzeiro, na Copa do Brasil, a vitória de 2-1 no meio de semana, em que ele faz 2 gols assim, um vale, o outro não. Contra o Atlético Mineiro, isso também aconteceu naquele 5-3 e em várias outras partidas. O Cano é centroavante, artilheiro, mas se movimenta, não é pesadão, tem essa inteligência na ocupação do espaço para se antecipar ou para ocupar as costas da marcação, então tem que ficar de olho a zaga do Botafogo para não dar esse espaço para o Cano. Outro ponto importante do Fluminense, o Luiz Henrique, que é um cara muito agudo, joga aberto pelo lado direito, mas corta para a canhota para a finalização, dá muito trabalho para as defesas, então tem que ficar de olho nisso. Vai ser a despedida dele, então ele vai estar querendo resolver o clássico para se despedir com uma boa atuação. O Luiz Henrique, em alguns momentos, ele volta ali para a linha média para dar espaço para infiltração ou do Arias ou do Samuel Xavier no lado direito, então também é preciso ficar de olho. Outro ponto importante para ficar de olho é as chegadas do André, que conduz muito bem a bola em direção à área. Marca bem, bom volante, tem boa saída, mas chega com muita facilidade, inclusive para finalização na entrada da área. Então tem que marcar essa movimentação do André também. Quem também faz isso bem é o Nonato. Não dá para saber se é ele ou se o Wellington que vai jogar ali como primeiro volante. Quando é o Nonato, dá mais qualidade na saída da bola e chega um pouco mais lá na frente junto com o André. Quando é o Wellington, dá mais sustentação na defesa, muda um pouco o estilo, depende muito do que o Diniz vai pensar, deve ser o Nonato. Fluminense pressiona muito a saída de bola do adversário, morde no campo de ataque para ficar mais perto da área, costuma roubar muitas bolas assim, mas é um time que tem dificuldade em achar espaço quando a defesa adversária está fechadinha. É só lembrar do jogo contra o América Mineiro, que tinha um expulso, se fechou para jogar no contra-ataque, e o Fluminense teve dificuldade, ficou no 0-0. Do lado esquerdo, quem joga na defesa é um atacante, o Caio Paulista, isso provoca problemas na recomposição, mesmo que haja cobertura dos volantes, para tentar fechar uma forte linha de 4, né? E aí a gente precisa entender o Fluminense, que quando ele está indo bem, ele fecha um pouco mais as linhas, e aí é difícil passar. Quando ele não está tão bem no jogo e precisa do resultado, ele sobe as linhas. E aí quando ele vai em bloco para o ataque, ele dá espaço lá atrás. Então essa bola em profundidade, a saída rápida, pode ser a principal arma para o Botafogo tentar incomodar o time do Fluminense. É isso, é o que a gente pode esperar taticamente do Clássico. Bom jogo. E para falar um pouquinho sobre uma história clássica, chamo meu amigo Leozão Memória Alvinegra. Fala TF, galera ligada aqui no canal, tudo bem com vocês? Eu sou o Leozão Memória Alvinegra e hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre Botafogo e Fluminense, o clássico vovô, que todo mundo já sabe por que é chamado assim. É o clássico mais antigo do Brasil e o terceiro mais antigo do continente americano. Mas você sabia que tem muito clássico europeu, badaladíssimo, que é mais novo que o clássico vovô? É o caso, por exemplo, de Internazionale de Milão e Milan. Esse clássico italiano da cidade de Milão é muito mais novo do que o clássico vovô entre Botafogo e Fluminense. Você que de repente não segue o Memória Alvinegra no Instagram, não conhece a página, dá uma chegada lá porque eu selecionei alguns clássicos badaladíssimos da Europa que são mais novos que o clássico vovô entre Botafogo e Fluminense. Mas vocês querem saber de dados do confronto. Vai ser o jogo de número 332 entre as equipes e no jogo de 331 todo mundo sabe qual foi o resultado final. O Botafogo venceu com o show de Herisson 2-1. Infelizmente tomamos um gol e o Botafogo acabou não conquistando o direito de disputar a final do Campeonato Carioca. Mas o que vale são os 90 minutos. E nos 90 minutos do jogo 331 entre as equipes, o Botafogo saiu vencedor. Jogando em casa, o Botafogo jogou contra o Fluminense por 152 oportunidades e dessas, em 64, saiu vencedor. Porém, tem uma coisa ruim aí.
Em 2019 foi a última vez que o Botafogo venceu o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Em 2019 o Botafogo jogou e venceu a equipe tricolor por 1-0 com o gol de Alex Santana. É torcer que esse jejum acabe, que o Botafogo, neste ano de 2022, faça valer a sua boa fase, mesmo estando machucado. Vencemos São Paulo, vencemos o Inter, estamos machucados porque perdemos alguns jogadores importantíssimos no nosso elenco, mas temos plenas condições de chegar contra o Fluminense, fazer uma outra grande apresentação e sair com a vitória para continuar no bolo de cima do Campeonato Brasileiro. É lá em cima que a gente quer estar, é lá em cima que a gente quer continuar até o fim do campeonato. E para isso, temos que vencer o Fluminense em mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que eu trouxe para vocês. Grande abraço, valeu TF pela oportunidade de estar mais uma vez aqui com a galera alvinegra, contando histórias do clássico. Grande abraço para vocês, valeu, fui! Valeu, Léo Dantas, valeu, Leozão Memória Alvinegra. Botafogo tem que jogar concentrado, dá pra vencer. É um adversário que tem uma característica de jogo talvez a mais diferente do futebol brasileiro, como o Léo Dantas trouxe, porém dá espaços e o Botafogo tem que aproveitar esses espaços e não desperdiçar oportunidades. Jogar como foi na partida contra a equipe do Internacional e também contra o São Paulo, com muito foco, com muita força, com muita vontade, com muita fibra, porque dá pra gente conseguir 3 pontos nesse jogo importantíssimo no estádio Newton Santos. É isso, queridões, é isso, queridonas. Como eu falei anteriormente, estarei às 18 horas de volta aqui no canal com a nossa live pós-jogo, se Deus quiser, de um feito botafoguense contra o nosso rival. Último jogo, vencemos 2-1, aqueles 2 gols do Erisson lá no estádio do Maracanã. Espero que novamente nós consigamos outra vitória. Um abraço, tchau, tchau e fui, fogo neles. Pra cima deles, fogão, sempre fogão, valeu!